12 hoje. João capítulo 12, Evangelho segundo escreveu João capítulo 12, a partir do versículo de número 1 é onde nós vamos ler, meditar nessa palavra de hoje. João 12, a partir do versículo 1. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler aqui com a gente também. Já está aqui na nossa tela, está disponível para que você possa acompanhar a leitura de hoje. A palavra de Deus nos diz assim, versículo de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Agora 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. 3. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de um nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, o nome dele, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia inclusive de traído, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardo isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas por causa para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus Cristo. Oremos, fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta é a hora da palavra ser ministrada aos nossos corações. Me inspira e fale com cada um aqui, Senhor. Usa a minha vida para falar com todos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome dele de forte. Eu acredito, eu creio que você já ouviu essa palavra. Eu acho que já. Eu acho que você já ouviu falar dessa história de uma mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume e depois secou com o seu próprio cabelo. Você deve ter ouvido isso. Essa história é conhecida. O que acontece aqui é interessante que esse fato aconteceu uma semana antes de Jesus morrer. Uma semana antes de Jesus morrer, ele voltou na cidade de Betânia. A cidade de Betânia fica ao sul de Israel. É um lugar que hoje está acontecendo, inclusive, um conflito armado. Quando você assiste na televisão, naquela guerra de Israel contra um grupo chamado Hamas, está acontecendo também nessa região, que naquela época era conhecido como Betânia, apesar que até hoje também é chamada de Betânia. Jesus voltou lá. Por que ele voltou lá? Ele já tinha ido naquele lugar. Na verdade, dias antes desse momento aqui, Lázaro, que era o seu amigo, tinha ficado muito doente. Ele adoeceu, o estado agravou, as irmãs pediram que alguém chamasse Jesus para vir até onde Lázaro estava. E quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia vai dizer que Lázaro já tinha morrido e já tinha sido sepultado. E já fazia 4 dias. Quem entendeu? Diga amém. Daí dá a impressão que Jesus chega atrasado. Só que Jesus nunca chega atrasado. Jesus, ele chega sempre na hora certa. Quem crê assim? Diga amém. Sempre na hora certa. O Senhor já está falando com alguém aqui nessa noite. Ele vai chegar na hora certa da tua vida. Amém. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Amém? Mas sabe o que o texto diz? Ele chegou em Betânia, em que Lázaro já tinha morrido, 4 dias. E ele chegou lá, na sepultura, onde tinha o
enterrado Lázaro, ele perguntou: onde vocês o puseram? E mostraram a sepultura. Eu conhecia essa sepultura. Chegando lá, tinha uma pedra. Jesus falou: tire essa pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Aleluia! E Lázaro ressuscitou para a glória. Foi maravilhoso. Que testemunho tremendo, irmãos. Quem concorda, diga amém. Forte demais. Ressuscitou. Daí Jesus foi embora. E as irmãs de Lázaro fizeram um acordo entre elas: vamos fazer um jantar, vamos fazer uma ceia, vamos fazer um jantar, vamos chamar Jesus para vir aqui em casa como uma forma de gratidão. E foi o que eles fizeram. As irmãs de Lázaro prepararam um banquete, convidaram Jesus para que ele fosse participar, convidaram os discípulos para que eles estivessem também naquela ocasião. Então naquele dia estava Marta e Maria, as suas irmãs, estava Lázaro, que tinha ressuscitado, estava Jesus, estavam os 12 discípulos e tinha ainda um povo lá, tudo nesse jantar. Era um banquete, irmãos. Posso ouvir um amém? Era uma festona. E eles começaram a comer. E eles começaram a conversar, e eles começaram a dar risada, a se alegrarem. E de repente diz a Bíblia que uma das irmãs de Lázaro, uma mulher chamada Maria, tomada de um sentimento de gratidão. Gratidão, irmãos, é um sentimento maravilhoso. Gratidão é você reconhecer o que alguém ou o que Deus fez por você. Aleluia! O pior sentimento que pode existir em uma pessoa é o contrário, é a ingratidão. E a ingratidão leva a pessoa a murmurar. A ingratidão leva a pessoa a reclamar. E tem pessoas que elas têm capacidade, elas conseguem de reclamar de tudo que acontece, ela consegue reclamar. Se o dia está calor, ela reclama porque o dia está calor, porque tem mosquito, porque está quente, porque está suando. Daí se o dia está frio, reclama porque está frio, porque tem que pôr blusa, porque não gosta de frio, que no frio não quer tomar banho, ainda não quer tomar banho. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, né? Daí reclama porque está frio, reclama porque está chovendo, mas se não chove, reclama porque o tempo está seco, porque fica lá passando mal. Queridos, essa mulher foi tomada de gratidão. E Maria, ela falou assim: eu quero fazer algo a mais, não é só jantar não. Maria sai daquela cozinha, daquela sala, sei lá onde eles estavam comendo. Ela sai e ela vai até o seu quarto. E ali ela teve uma atitude, irmãos, que só quem entende aqui desse contexto imagina a grandeza da atitude que ela teve. Maria abriu o seu guarda-roupa, e lá no seu guarda-roupa tinha um vaso, e dentro daquele vaso tinha um nardo, um unguento de muito valor. Em outras traduções mais atuais diz assim, que existia um perfume caríssimo naquele vaso. E eu não sei se você sabe qual era o valor desse perfume. Tem perfume que é caro, né? Tem perfumes importados, eu amo perfume, moça. E tem perfume que é bem caro. Só que esse perfume aqui era caro de verdade. Como que eu sei? A Bíblia fala o valor dele. O texto está dizendo que esse perfume valia 300 denários. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Versículo 300 dinheiros. Melhor dizendo, versículo 5. Está lá no versículo 5. Valia 300 dinheiros. Eu falei, meu Deus, que valor é esse? Vamos calcular que valor é esse. 300 dinheiro era o trabalho de um ano de um trabalhador. Daí para você calcular, você faz assim, o seguinte cálculo. Um salário mínimo, vamos arredondar. O salário mínimo R$1.400. Se trabalhar 10 meses, R$1.400 vezes 10, vai dar quanto? R$14.000. São 12, é um ano. Então mais 2.800. Ou seja, esse perfume custava R$16.800. É um perfume caro. Quem concorda, diga amém. Eu acho muito caro. O Jequiti é mais barato, né? Aquele perfume do Rodrigo Faro é mais barato, esse aqui é.
Esse é caro de verdade. Ela não estava pegada ao perfume. Ela não estava pegada ao perfume, mas ela poderia estar. Porque você pergunta, o que leva uma pessoa a ter um perfume tão caro? Esse perfume não é um perfume comum. Existe uma história, que na verdade não sei nem dizer se ela é 100% verídica, mas existe uma história antiga, que dizia que as mulheres, antes do seu casamento, as mulheres compravam um perfume desse. E elas guardavam esse perfume para o dia do casamento. Então a adolescente, ao invés de montar enxoval, o que ela fazia? Guardava o dinheiro para comprar esse perfume. E esse perfume, ela se banhava com ele no dia do seu casamento. Então Maria era uma mulher solteira. Então Maria tinha guardado dinheiro por um ano para comprar esse perfume. E deixou lá no dia do casamento dela, quando ela conhecesse o prometido dela. Só que a Bíblia vai falar que ela fez diferente. Jesus estava lá, queridos, e ela falou: eu vou fazer algo que está aqui no meu coração. Posso ver, amém, queridos? E quando você vai naquilo que Deus tem direcionado no teu coração, quando você vai na direção de Deus, Deus sempre te honra, Deus sempre te surpreende, e Deus sempre faz coisas maiores na tua vida. Ela disse: eu vou fazer algo que está aqui no meu coração. E o que você vai fazer? Eu vou ungir Jesus, eu vou ungir os pés de Jesus, eu vou secar, enxugar os seus pés com o meu cabelo. Aleluia! E no meio da sala ela chegou, estava todo mundo conversando, e ela não disse nada, ela fez. O sentimento de gratidão te leva a fazer. O sentimento de gratidão te leva a repartir. O sentimento de gratidão te leva a orar por outras pessoas. O sentimento de gratidão te leva a fazer algo para o teu próximo. É isso que o sentimento de gratidão ele deve trazer para o nosso coração. Quem está entendendo? Diga amém. E ela fez. Aleluia. E na hora que ela ungiu, irmãos, aquela casa, diz a Bíblia, que ficou cheirando aquele perfume. Toda a casa ficou cheirando aquele perfume. Eu lembro uma vez que eu deixei cair um perfume, ainda bem que não estava cheio, mas eu deixei cair um perfume, mas ele quebrou. E a minha casa ficou dias e dias com aquele cheiro. E não era nem um perfume caro desse. Imagina o cheiro que ficou aquela casa. Que cena maravilhosa, irmãos. Só que teve alguém que se incomodou. Fala para quem está ao seu lado: sempre alguém vai se incomodar. Diga para essa pessoa: sempre alguém vai se incomodar. Na verdade, querido, sempre alguém vai criticar. E a crítica é algo muito interessante. Porque a crítica, queridos, quando alguém critica, geralmente critica quem não está fazendo nada. E quando Deus coloca algo no nosso coração e nós devemos fazer, nós precisamos estar prontos para sermos criticados. E nós precisamos aprender a lidar com a crítica. Tudo que você pegar para fazer para Deus, tudo que você pegar para fazer um projeto grande, alguém vai criticar, alguém vai falar que não vai dar certo, alguém vai falar para você que isso é loucura. É sempre assim. Irmã Cleide, lembra quando começou a ateliê? Criticou? Alguém criticou? Alguém falou que não ia dar certo? Porque as pessoas geralmente, quando começam a fazer um trabalho, tem coragem. Porque eu lembro quando a irmã começou, isso há muitos anos. Quantos anos deve fazer, irmão? 7 anos. Quando uma pessoa começa a fazer um trabalho, existem pessoas que não têm a mesma coragem. Ela fala: mas isso é loucura. Isso daí é loucura. Por que ao invés de você fazer assim, você não faz desse jeito? Mas você deve fazer da forma que Deus colocou no teu coração. Posso ouvir amém, queridos? É do nosso jeito. E às vezes um passo ousado que você vai fazer, às vezes uma decisão ousada. Eu conheço pessoas que pediram demissão para fazer um projeto e foram criticadas: mas como você vai fazer isso? Como você vai abrir mão do certo? Como você vai fazer tal coisa? E alguém falou: isso não vai dar certo. E a pessoa fez e deu certo na vida dela. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ousadia leva as pessoas a trazerem críticas. Quando nós somos criticados, você tem 3 opções. A primeira delas:
Quando você é criticado, você pode parar. E se você para, você está quebrando aquela crítica. Parar faz com que a pessoa não te critique. Talvez outros vão te criticar por você ter parado, mas aquela pessoa não. A segunda opção que você tem quando alguém te critica é você ir lá tirar satisfação, é você ir lá tentar explicar para ela, é você ir lá tentar se justificar, e geralmente não funciona. A pessoa vai continuar pensando do mesmo jeito. E a terceira opção, eu acho que é mais ideal, é você ir fazer o que Deus colocou no teu coração. Porque se você fizer, vão criticar, e se você não fizer, vão te criticar do mesmo jeito. Quando nós começamos a igreja, queridos, foi no ano de 2003, e muitas pessoas criticaram naquela época, e disseram que era fogo de palha, e disseram que não iam durar nem 3 meses as portas abertas. E aqui nós estamos, para a glória de Deus, 22 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! E eu lembro que eu dizia para as pessoas, eu falava, ainda nós vamos ter um prédio para a igreja. E davam risada e falavam, isso não vai acontecer, porque vocês não têm condições. Eu dizia, um dia nós vamos ter uma Kombi para entregar comida, e hoje nós temos 3 carros para a glória de Deus. Nós dizíamos que eu fazia isso, eu fazia aquilo, e as pessoas não acreditavam. Ou seja, aquela mulher foi criticada. E quando eu estava preparando essa palavra, essa mensagem, eu preparei ela, a esposa da Alicinha, ela sabe. Eu preparei essa mensagem, foi de sexta para sábado. Era de madrugada. Não é porque eu sou da madrugada não, mas é que a Helena falou assim, agora é minha vez. E ela estava lá, acordada. E eu falei, quer saber? Eu vou preparar a palavra. Eu preparei essa palavra de madrugada. E na hora que eu cheguei nessa parte, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E começou a falar sobre críticas. Judas criticou. E por que Judas criticou? Judas falou, olha, assim podia se vender, podia fazer isso com esse dinheiro, podia fazer aquilo. Só que na verdade ele estava de olho no dinheiro. Quem entendeu de janeiro? Judas criticou. E quando ele criticou, uma das expressões que ele usa é a expressão desperdício. Isso é um desperdício, está gastando dinheiro, jogando no chão, nos pés. É desperdício. E quantas vezes eu já ouvi isso? Para quem faz esse trabalho nas ruas, é um desperdício. É um desperdício. Para quem vai gastar tempo, energia, recursos para fazer esse trabalho? E é um trabalho, irmãos, que eu confesso para vocês, que eu estou acostumado a fazer. Eu faço esse trabalho há quase 20 anos. Geralmente, quando alguém vai a primeira vez lá na rua, geralmente quando eu levo alguém pela primeira vez, a pessoa fica chocada. A pessoa fala, meu Deus, é muito forte isso, é muito impactante. A pessoa não está acostumada, mas eu estou lá há 20 anos. E às vezes eu confesso para vocês que eu faço esse trabalho com muita naturalidade.